A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada um neste dia grandemente, conforme ao querer e o realizar de Deus. Nós somos dependentes dele e ele sabe o qual nós precisamos, o melhor daquilo que nós precisamos, Às vezes nós achamos que precisa de uma coisa e Deus sabe a nossa necessidade. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, Mas estou aqui, mais uma vez, Deus trouxe essa palavra no meu coração para nos avisar. Não é só eu que levo a palavra do Senhor, não. Muitos levam a palavra do Senhor, E muitos estão se escandalizando por falta da palavra do Senhor, Então, ele se escandaliza e quer que os outros também se escandalizem, ou seja, falando dos outros. Não, nós não temos que falar nem daquele, nem desse. Então nós temos que ajudar. Aquele que está fraco, o apóstolo Paulo falou. Os que está débito, que está fraco na fé. Nós temos que ajudar. Nós temos que se ajuntar e fazer com que ele fique forte na fé. Para que ele não seja vencido pelo mal. Assim que nós temos que fazer, aqui a palavra do Senhor nos diz. Então, meus amados irmãos, olha o que Deus está falando aqui nesse exato momento. Eu estou aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 7. O título não é no versículo 7, é no versículo 1. O título diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Nós somos... tem uns que... Até tem umas igrejas que falam que não tem um pastor, não tem... Pastor é só Jesus. Mas deixa cada um no seu lugar. Eu quero que todos entendam o que o Senhor fala, o que Deus deixou, e que está escrito aqui na Bíblia. Aquele que está esperando o Senhor descer para falar com ele, infelizmente, o Senhor Jesus não vai descer para falar com você. Ele deixou o Espírito Santo para falar, mas a palavra está aqui. A palavra está aqui. E nós que temos a direção de Deus, nós que diz que tem, então se nós tem, o Senhor Jesus está falando conosco aqui, através da palavra. Então ele diz assim, no versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Portanto, ou seja, esteja atento. Dá ouvido. Esteja pronto. Não só para ouvir, mas para aquilo que Deus quer que nós pratique. Se nós só ouvir, não adianta. Tem gente que ouve todo dia. Continua na mesma miséria. Continua pregando a mesma coisa. Então, por isso que Deus diz, portanto. Ou seja, tira tudo que está do seu lado, tudo que está na sua frente e olha para isso aqui. Ô pastores, que o ó tem um acento. Então, é tipo um chamado de atenção. Ô pastor, ouve a palavra do Senhor. E diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Então aqui já não era Ezequiel. O Senhor é quem está falando. Diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
Ou seja, não tem uma proteção o povo. Porque o povo não estão cuidando. Isso é que a palavra de Deus está dizendo. O povo não estão cuidando. Assim, os pastores. Não todo. Que aqui fala o título. Os pastores infiéis. Não todos. Então, eu jamais posso colocar algo, né, de mim mesmo, dizendo todos os pastores. Não. Elias, que era um homem de Deus, ele chegou para Deus, né, conversando com Deus, e disse: mataram todos os profetas, né, e a espada, e só ficou eu, e agora querem matar a mim. E Deus provou para ele que não é assim do jeito que o homem fala. Deus falou assim: não, eu reservei 7.000, que não se prostou a ninguém, não beijou a Baal, ali estava, né? Ou seja, estava igual Elias. Não se prostrava a ninguém. Então você vê como que o homem às vezes fala demais. Aí tá eu no meio e tá todo mundo, né? O homem às vezes passa do limite dele e acha que é Deus que está falando. Eu até digo, se Deus tivesse em todas as palavras que o homem fala dizendo que é Deus, ou a humanidade era diferente, ou o mundo já tinha se acabado. Porque eu vejo tanta gente falando besteira, né? Eu vejo assim, mas eu oro por aquele que fala besteira. Porque infelizmente nós devemos procurar Deus primeiro, antes que nós solte as palavras. Por isso que o Senhor Jesus, Deus disse aqui, né? Ô pastores, mas os pastores o quê? Infiéis. Tem gente fiel a Deus? Tem. Eu creio que tem. Aqueles que levam a palavra de Deus, todo mundo é falho. Mas ele é reconhecedor daquilo e ao mesmo na hora ele já reconhece as suas falhas. Agora, aquele que não quer reconhecer a sua falha, achando que é Deus que fala todas as coisas, não. Deus deixou bem claro lá em Deuteronômio. Aquilo que o pastor fala que não acontece, veio só do pastor, é só do coração do pastor. Não veio de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. E diz assim, vamos lá, mais na frente. Do campo. Por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a minha palavra. Perdão, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus. Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não as apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. E mais na frente diz assim, o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Então, e Deus ali vai dizer mais na frente que Ele mesmo vai cuidar. Então, às vezes, pode ver que nas igrejas eu vejo, tem muita gente, mas o pastor errou e Deus, está fazendo milagre. O pastor vai despreparado lá para o altar. Por que eu digo isso? É porque eu vi na igreja que eu vou. Não lá onde eu estou indo agora. Antes. Ele rolava com Satanás, rolava, e ele não me expulsou. Isso quer dizer o quê? Que o pastor não está preparado. Ele não consegue tirar
a enfermidade da ovelha. Ele não consegue limpar a ovelha, né? Então como é que ele vai cuidar então? Se ele não cuida nem dele mesmo. Assim é que a palavra do Senhor diz, né? Então, meus amados irmãos, Deus quer restaurar aquele que está infiéis. Por que ele anuncia? Porque ele quer que o infiéis volte a ser fiel. Ah, tem jeito? Tem. A mão de Deus restaura se eu, quem quer que seja, que esteja nesta situação. Deus restaura se nós tirar o eu e colocar Deus ali na frente, né? Aí está o Bulante Tomocene, né? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Ivone Ortega, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos dificuldade, nós erra, mas nós temos ali oportunidade de nós voltar atrás. Nós pode voltar atrás, nós pode se entregar a Deus, aqueles que estavam aí fazendo de qualquer jeito, entregando, ou seja, cuidando das ovelhas de Deus de qualquer jeito. Não, cuida de você primeiro para depois cuidar das ovelhas de Deus, né? Eu não posso cuidar dos outros eu estando doente. Isso não existe. Você tem que se cuidar primeiro para poder cuidar dos outros. É assim na vida do homem assim, e também na vida evangélica, ou seja, aqueles que espiritual, na vida espiritual também. Então é o que Deus diz: se você não se consertar, eu vou tirar minhas ovelhas de vocês, e eu mesmo vou cuidar. Ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu estou no versículo 11. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispensa, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então, Deus, ele coloca aqui para nós ter um discernimento, né? Nós conhecemos de forma que nós estamos com Deus, de que jeito é que nós estamos. Eu mesmo sei, né? Se eu estou bem, ou estou mal, ou estou distante, ou estou perto. Quando você profetiza ali algo, quando você fala algo, né, que acontece, é porque você está perto de Deus. Quando você fala que não acontece, é porque você está longe de Deus. Então, Deus nos avisa, nos comunica isso sempre, para que nós não colocamos as ovelhas deles em aprisco, e nem mesmo nós, a nossa vida também. Porque quando nós colocamos, nós também estamos indo. Então, por isso que ele diz que não estão cuidando, né, das ovelhas direito, porque você só dá o que você tem. Isso é bem claro. Você não pode dar um carro se você tem uma bicicleta. Você tem que dar uma bicicleta. Assim é a nossa vida espiritual também. Então, se você não tem algo ali extraordinário, então não queira dar aquilo que você não tem. Assim é que Deus está dizendo, é para mim, é para você, é para quem quer que seja. É para apóstolo, é para bispo, é para padre, papa. Por que que a maioria das pessoas, eu digo a maioria, que Deus fala assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso pode ser tanto para as ovelhas, para o ser humano, para entrar no reino do céu, como também para aqueles que pregam a palavra do Senhor, que muitos são chamados, mas pode ver que muitos desistem,
Por quê? Porque ali ele se enche o coração dele com aquilo achando que é ele que faz. Por exemplo, ele ia naquele momento difícil, né? Ali ele queria, ele se achava que era ele que estava fazendo. No final ali ele achou que não tinha, que Deus não era mais com ele. Que Deus tinha abandonado ele porque tinha deixado fazer aquilo com os pastores de Israel e deixou ele sozinho. Mas Deus provou que não. Será de que forma que estavam os pastores? Então, Deus nos diz aí, em nome de Jesus, através da palavra dele, que aquele que está infiéis, o que eu entendi, nós pode voltar a ser fiel, enquanto é tempo, porque quando não tem mais tempo, e Saul não teve mais tempo. Mary Santo, Deus abençoe sua vida. O homem tem limite. E Deus também tem limite para o homem. Tem ou não tem? Ele teve para Saul, teve para Caim, por que não tem para nós? Então, devidamente, o nosso aceito a Deus, aquilo que nós tomamos a nossa vida, ou entregamos perante a Deus, né, tem tempo determinado. Deus pode alongar? Pode, dependendo da sua situação com ele. Deus pode alongar a sua vida. Como Ezequias. Deus determinou que ele ia morrer e não ia viver por causa da enfermidade. Só que Deus mandou ele ajeitar a casa dele. Ele ajeitou a casa, que foi o coração. Isso tem nada a ver com casa. Ajeitou o coração dele e ele pediu mais tempo para viver. Pelas palavras dele, diz assim: me dá uma oportunidade para me alongar minha vida. E ali Deus tomou aquelas palavras de humilde e Deus restaurou a vida dele. Restaurou o reinado dele, né? E alongou a vida dele. Então nós também temos a oportunidade de se consertar. Isso que Deus está falando é até uma forma para nós se consertarem aqueles que estão desorganizados. Os infiéis que voltam a ser fiéis a Deus. Pode? Pode. Eu tenho certeza disso que pode. A palavra mesmo nos diz. Eu vou aqui só. Primeira João, já vou terminar. Primeira João. É isso que diz assim. Ó, 1 João capítulo 2 diz assim: filhinho meus, que está no plural. Estas coisas vos escrevo para que não pequei. Esse é um caso, se nós erramos, tomemos o conhecimento no exato momento para que nós venha o quê? Ali pedir perdão a Deus e voltar a andar com ele de novo, né? E diz assim: se, todavia, alguém pecar, temos advogado. Não é advogado aqui na terra, como pessoa aqui na terra, não. Tá? Para querer lhe consertar fora do limite, não. Esse advogado chama Jesus Cristo. Né? Se alguém pecar, temos advogado justo ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então isso dá o dizer, ou seja, Deus está esclarecendo aqui
para deixar bem claro que nós, aquele que vive na prática do pecado é uma coisa, mas aquele que peca e reconhece e volta a não pecar mais, e volta a fazer o bem, a ser fiel a Deus, né? E isso nós temos advogado para isso. Agora, quando peca todo dia, e ali fica ali gravado na sua mente, e todos os dias você faz aquilo, aí sim é uma prática do pecado, né? Aí já fica algo fora do alcance daquela pessoa. Mas mesmo assim, né, se um dia ele se arrepender de vez, Deus, com certeza, porque aquele ladrão lá, infelizmente, que estava ao lado direito do Senhor Jesus, o que ele fazia era pecar. Mas no exato momento, que dali estava já estava, a profecia já estava. Não está escrito que ali já era um acontecimento aqui dali. Era. Na Bíblia não existe isso, não. Você não está falando, não. Se tiver, eu quero até ver, né? Que as pessoas aí que tem mais o Fabiano Moraes, que Deus abençoe sua vida, né? Se tem alguém, coloca para mim que eu quero ver. Porque tem muita coisa que, gente, a Bíblia eu não vejo e que eu vou procurar. As pessoas falam e eu não concordo, por quê? Porque eu vou lá na Bíblia e não vejo. E eu tenho um aplicativo que tem todas as... como é que diz ali? A coisa da Bíblia, né? Tradução, né? Então eu gostaria que a humanidade voltasse atrás, né? Aqueles que está... Deus que está falando assim, por causa da palavra, né? Que se tornasse a ser fiel a Deus. Pastor, bispo, apóstolo, missionário, missionária, bispo, apóstolo, como já tem. Não pregasse de qualquer jeito. Fala só o que Deus manda. Consulta, faz como Davi, consulta. Consulta a Deus. Senhor, é isso que você quer que eu fale? É melhor você falar 2 palavras numa pregação e que seja verdadeira do que você falar 10, 20 e não ser verdadeira. Então seja simples e direto. E direto é aquela que Deus o fala, né? Que na hora acontece já. Não abre a boca com os seus próprios pensamentos, dizendo que é pensamento de Deus. Não faça isso. Ali você está se matando a si mesmo. Por isso que Deus falando assim, ensinando, né, a si mesmo, está cuidando de si mesmo. Então, nós somos chamados e escolhidos. Cuide da escolha que você foi chamado. Não tenha o seu coração como de lascívia, como enganoso, né? Como de grande, não. Só tem um grande. Quando você se adoece, você pede a quem? Então só tem um grande. Lembra disso, que só tem um grande. Pode ser quem ser, pode ser ministro. Um dia as obras vai ser relatada isso. As obras Deus vai falar, vai mostrar com o tempo. Pode ser ministro, pode ser presidente, pode ser juiz, pode ser policiais, pode ser pastor, ministro, pode ser papa, padre. Uma hora a casa vai cair. Minha mãe gostava de falar assim, que a mentira tem a perna curta. Ou seja, tem tempo curto. E tem mesmo. A gente vê aí, né, muitos já não existe mais verdade dentro dele. Nem mesmo amor já esfriou. Então você vê que é isso. É quando nós
se escribas em nós mesmos, confia em nós mesmos. E nós não temos que confiar em nós. Né? Confia em Deus. Provérbio capítulo 5 diz isso. Né? Provérbio capítulo 5 diz assim. Capítulo 5, capítulo 3. Capítulo 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, ou seja, não confie em você, não se apoie em você, né? Se escribe, não te escribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará, as tuas veredas. Você tem jeito. Se nós erramos, não tem jeito ainda. Deus conserta nós, se nós voltar atrás. Se você tiver o coração determinado que você não errou, segura aí, né, o seu caminho, porque vai ser tortuoso. Mas se você se arrepende, nós temos advogado fiel aí do nosso lado, para que venha nos trabalhar ou ali proceder diante da nossa vida, para que nós seja livre, nós seja limpo, lavado e purificado com o próprio sangue do advogado mesmo, que é o Senhor Jesus. Então é isso, meus amados irmãos, né? Que Deus abençoe a cada um, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos, eu acredito, Senhor, na Tua palavra. E isso foi um aviso, uma recomendação, que nem todos estamos do jeito que o Senhor quer. Pai, se tem alguns, Senhor, daquele que o Senhor chamou e escolheu, que se encontra com o coração sujo, se encontra com a mente perturbada, distorcida, daquilo que o Senhor nos dirigiu, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos consertá-lo, venha nos reparar, Senhor. Se a nossa casa, Senhor, está caindo, se as nossas colunas, Senhor, estão ali trincadas, Pai, que o Senhor venha nos refazer, ou mesmo colocar uma nova coluna, Senhor, para que nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Aquele pacote que o Senhor tem ali pronto para que nós vamos entregar, Senhor. Nós só podemos entregar se o Senhor confiar em nós. E para o Senhor confiar, nós temos que estar limpo, nós temos que estar com o Senhor. Meu Pai, então lava os corações dos teus pastores infiéis, Pai. E conduz a ele a tua presença, Senhor. Conduz o teu povo também, Senhor, que estão infiéis com o Senhor. Meu Deus, isso está à vista, está bem claro, Pai. Que muito já perdeu a essência do Senhor, a presença, a fragrância, por causa das coisas do mundo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Não deixe que o mundo semeia cada vez mais nesta pessoa, Pai. O povo é do Senhor, não é do mundo. Ainda que o mundo apresente algo, Pai, mas o Senhor tem algo mais agradável do que qualquer mundo, do que qualquer outra coisa, Pai. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, não sou ninguém, Pai. Sou pequeno, mas com a minha humildade, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Venha nos fortalecer, Senhor. O Senhor vem dar
aquilo que nós precisamos, Pai. Pai, olha para nós, Senhor, e faz o teu querer, o teu realizar. Não deixe que os nossos pensamentos, nosso direcionamento, Pai, venha nos dirigir, Senhor, porque nós seremos destruídos. Quando o Senhor coloca os teus pensamentos, Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento, e quando o Senhor capacita nós, Senhor, para que nós podemos andar, ali nós fazemos aquilo que agrada os teus olhos. Por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados dos teus pastores e fiéis, perdoa os pecados do teu povo, Pai, que se encontrava fraco, abatido, e que no momento não resistiu, Senhor. E o Senhor diz, através de Efésios, que nós temos que resistir o mal, para que nós temos a vitória, Senhor. O Senhor não deu um espírito de covardia para nós, o Senhor deu um espírito valente, um espírito de fortaleza, de verdade, de justiça. Aleluia, aleluia. Senhor, tem misericórdia, Pai. O povo ainda é teu. Quem manda é o Senhor nos céus e na terra, Pai. Pois conduz o teu espírito, Pai, para alcançar o teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que meu filho hoje completa 7 anos, Pai. O Miguel Pablo, servo do Senhor, como ele diz mesmo que pastor, que o Senhor conduza a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu conhecimento, a tua direção para ele, Pai, para que ele possa fazer a tua vontade, não a minha nem a dele. Conduze ele no teus caminhos, Pai, no teu caminho, para que ele tenha a vida eterna, Senhor, e a salvação. Senhor, faz com que ele entende e que ele possa guardar aquilo que o Senhor deu a ele, que é a coroa, Pai. Se ele não chegar ao final, a coroa dele será tomada, Senhor. Por isso eu peço misericórdia, que o Senhor conduza a ele no caminho fiel, o caminho santo. Que o Senhor possa dirigir os passos dele, Pai. Que o Senhor sempre, Pai, esteja com ele, para que ele não saia nem para a direita, nem para a esquerda, porque o foco nosso é o Senhor. Por isso, é o que eu te peço em nome de Jesus. E profetizo algo de bom na vida dele, que é, Senhor, fazer a tua vontade. Não deixe, Senhor, que a espada venha passar na cabeça dele, mas que as tuas coisas, o teu ministério, Senhor, venha ser colocado no coração dele. Assim como Ana profetizou, Senhor, ali perante o Senhor, na vida de Samuel, eu também profetizo na vida dele, Pai, para que o Senhor cuide, para que o Senhor conserve a vida dele, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que está aí nesta pregação, neste momento maravilhoso. Que Deus consagra a sua vida. Que Deus mostre, dá direção cada vez mais a vocês, a nós, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos alimento, para que nós resiste o momento ou o dia ou a vinda do mal, para que nós não venha cair. Que nós tem, né? O que nós não pode resistir é ao Espírito Santo, que nós possa se lançar a ele. Isso é que a palavra nos pede. Que fica na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus.